E aí, pessoas, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e eu estou aqui para apresentar a vocês o Por Mais Simples Que Seja, uma iniciativa minha e da psicóloga Emanuele Brito também, para que a gente possa trazer a vocês novidades ou grandes temas da psicologia, juntamente com higiene mental, para que você possa viver cada vez melhor a sua vida. Então fica ligado no conteúdo de hoje, porque a gente vai falar sobre o fechamento do nosso Manual da Criatividade. E considerando isso, a gente vai estar pensando no quê? Sabe aqueles momentos da sua vida que você precisa tomar uma mudança, precisa fazer alguma coisa, e infelizmente você está se sentindo ali meio empacado, com uma certa dificuldade? Certamente que sim. Sim, a gente vai estar falando sobre essa temática hoje, porque a abstração é onde a gente vai poder pensar várias coisas para solucionar os nossos problemas, mas ao mesmo tempo a gente precisa sair da abstração para solucionar os nossos problemas. Então, deixa aqui o seu like, não se esqueça de comentar e compartilhar com seus amigos e clica no sininho para se inscrever e receber todas as nossas notificações. Por mais simples que seja, seja bem-vindo! Então, a gente agora vai fazer um pequeno recap dos outros dias. Caso você queira assistir o nosso conteúdo, é só você acessar a nossa playlist Manual da Criatividade, que lá você vai ter acesso aos outros 3 vídeos que são complementares a esse, certo? Mas, dando continuidade, a gente gostaria de falar o quê? Em primeiro lugar, a gente vai pensar que a vergonha, ela é a primeira coisa que vai nos impedir a viver a nossa criatividade de maneira interessante. Então, quantas vezes você já teve uma ideia e parou para pensar, poxa, se eu fizer isso, eu vou pagar um grande mico na minha vida, ou então, eu vou fazer isso daqui, mas eu acho que não vai dar certo. Quantas vezes a gente pode parar, ter esse tipo de pensamento e travar a nossa habilidade criativa de forma tal que a gente vai começar a pensar e duvidar da nossa capacidade, né? Então, esse foi o primeiro ponto que a gente tratou. Depois a gente veio a falar sobre como é que a gente vai aprender com o fracasso, porque querendo ou não, o fracasso ele vai preencher uma lacuna de conhecimento. Se a gente fracassou é porque a gente não tinha uma preparação necessária, ou até às vezes a gente tem uma preparação necessária, mas existem situações adversas que influenciam nisso. Então a gente considerou isso também, e por último a gente viu que se a gente recebe um problema novo, a gente utiliza a criatividade para ter uma solução nova. Dentro dessas premissas todas a gente vai começar a pensar, mas Fernando, o que isso tem a ver com essa questão da abstração e da ação? Todos os exercícios anteriores, a gente vai pensar em como é que a gente pode fazer para utilizar esses recursos ou como é que a gente vai poder pensar de uma forma diferente para solucionar os problemas que nós encaramos. Diante disso, a gente tem a abstração. Dentro do Divertidamente, a gente vê a caixa da abstração, onde a gente começa a diminuir os detalhes do problema para poder pensar de uma forma diferente. Pensar de uma forma não 3D, começar a pensar de uma forma 2D e etc., entre diversas outras coisas. Quando a gente está dando asas à abstração, a gente está começando a pensar de uma forma bem específica e bem diferente, que vai nos trazer novas formas de pensar. Né? Então, a gente tem uma forma nova que vai fazer com que a gente pense de outras formas novas. É redundante? É, mas infelizmente é isso que acontece na nossa cabeça. Depois que a gente está pensando em diversas coisas, em diversas formas de realizarmos as nossas atividades, a gente vai começar a se dar a liberdade de poder escolher qual a melhor estratégia que a gente vê para aquele momento. Nota, não se culpem pelas estratégias que vocês escolheram em um dado momento X. Depois que você executa a estratégia a primeira vez, você vai começar a se preocupar com a otimização dessa estratégia. Então, primeira vez que você vai fazer vai ser o seu primeiro experimento. A partir da segunda vez que você fizer, você vai fazer o primeiro experimento com melhorias. Então, não se esqueça disso, para que você não se cobre de maneira errônea. Valeu? Tá certo. Então, voltando ao que a gente estava falando, a gente tem a abstração e vai começar a organizar como é que a gente vai fazer ou dar o primeiro passo para tirar ela daquela atividade. Então, a gente abstraiu, a gente pensou naquilo que a gente gostaria de fazer.
Beleza. Depois que a gente pensou, a gente precisa começar a dar um ideal para aquilo. Poxa, onde é que eu vou chegar com isso? Se você começar a pensar dessa forma, você vai ter os dois primeiros passos, ou os passos que são, entre aspas, mais fáceis, digamos assim. Quando você abstrai e tem uma ideia, quando você começa a idealizar essa ideia, ver onde é que você pode chegar com essa ideia, você está começando a organizá-la de uma maneira melhor. Diante dessa organização de uma maneira melhor, você vai começar a dar mais atenção para ela, ou seja, um pouco da sua energia vai estar voltado para essa sua atividade. A gente começou a voltar um pouco da nossa energia para essa atividade, a gente está começando a ver que as coisas estão melhorando, a gente está começando a ver que esse projeto ou essa ideia podem nos dar um certo futuro, e agora a gente vai entrar na parte que é um pouco mais difícil. Fernando, por que tu fala que é um pouco mais difícil? Eu fiz uma enquete no Instagram, onde a gente pôde ver e pensar um pouco sobre isso, né? Como fazer as coisas. Então, essa parte de idealizar e de ter uma ideia é onde 80% das pessoas se sentiam mais à vontade. Agora, quando a gente começa a colocar a organização, que é o nosso terceiro passo, a gente começa a ver que na organização a coisa fica um pouquinho mais difícil. Porque a organização ela vai demandar um pouco mais de energia e vai demandar o nosso autoconhecimento e o conhecimento dos recursos que estão à nossa disposição. Para que a gente possa ser criativo, a gente precisa saber que ferramentas a gente tem disponíveis, o que a gente pode usar e como é que a gente pode usar. Então, organize-se através de tudo isso que a gente falou e a gente vai ter o nosso terceiro passo, né? Que é poder colocar no papel essa ideia que a gente teve, essa nova solução criativa que a gente pensou. Por último, a gente vai entrar nesse passo que é exatamente fazer aquilo que a gente planejou. Fernando, mas isso parece bastante difícil. De início, a gente vai ter essa dificuldade realmente, porque querendo ou não, a gente pode ter diversas coisas que vão afetar. Primeiro a ansiedade, depois a gente tem a procrastinação, a gente tem o nosso tempo corrido do dia a dia, e é muito raro a gente às vezes conseguir arrumar um novo espaço para retirar a energia e utilizar essa energia em prol de nós mesmos. Então fique atento para aquilo que você está fazendo e fique atento mais ainda para aquilo que você deseja fazer. Diante disso, você vai ter a liberdade de escolher e fazer, ou então tornar o seu futuro de uma forma melhor, utilizando suas ideias e a sua criatividade. Então, sinta-se sempre livre para poder tomar algumas das boas decisões da sua vida. Então, muitas vezes a gente vai olhar para a mediocridade, né? Viver aquela vida na média e vai achar aquilo dali interessante. Isso é interessante para quem? Ou isso é interessante para quê? Se a gente tem a nossa capacidade, nós temos diversas habilidades diferentes, por que a gente tem que se contentar com um estilo de vida que não é exatamente um estilo de vida nosso, por se viver, mas um estilo de vida que às vezes é imposto para a gente? É legal a gente poder pensar na criatividade para a gente poder ter essa liberdade no pensamento e, para além da liberdade no pensamento, a gente ter a liberdade de agir e querer construir um futuro melhor para nós mesmos. Então, quando a gente está dando asas à nossa abstração, é tudo muito massa, é tudo muito legal. Quantas pessoas estão aqui assistindo esse vídeo e podem estar pensando, poxa, eu queria mudar minha vida, poxa, eu queria fazer uma coisa diferente, caramba, eu queria fazer um negócio muito legal para minha vida. E quantas vezes a gente para pensar e organizar que, tipo, isso vai dar trabalho, então é melhor continuar só fazendo aquilo que eu estou fazendo hoje para depois dar atenção a isso. Tentem viabilizar, galera. A criatividade, ela é uma ferramenta, um recurso extremamente importante para que a gente possa viabilizar os nossos caminhos do futuro. Então, tirar a criatividade, né, apenas da abstração para ela começar a migrar para a ação é uma coisa, um divisor de águas, que é extremamente necessário para que a gente possa caminhar e seguir para outros caminhos. Dentro do que a gente tem aqui do Por Mais Simples Que Seja, a gente viu que do início até aqui, né, do nosso programa e tudo mais, das nossas lives no Instagram, a gente começou a perceber que, poxa, a gente está alcançando mais pessoas, então a gente precisa falar com mais pessoas, de formas diferentes, de jeitos, de formas mais criativas. Então a
a gente foi desde o começo, fazendo um programa por mês, uma live por mês, fazer um encontro com as pessoas em lugares diferentes, depois dar uma certa continuidade e procurar as pessoas de diferentes formas, né, em cafeterias e etc. E a gente hoje tem o nosso canal do YouTube para apresentar a vocês os conteúdos do Por Mais Simples Que Seja. Então, pequenas ideias podem, através da criatividade, evoluir, crescer e chegar a patamares que você nunca tinha imaginado antes. Se lembra do que eu falei um pouco mais cedo no vídeo? Quando você tem uma primeira ideia, depois você trabalha em melhorá-la. A melhora contínua, ela faz parte da criatividade e, para além disso, ela constrói um futuro cada vez melhor. Pessoal, por hoje é só. O nosso conteúdo de criatividade foi finalizado. Semana que vem a gente começa o Manual da Comunicação. Para você que quer otimizar a sua forma de se comunicar, para você que quer se comunicar melhor com o crush, eis a grande pedida. Então, sintam-se à vontade e, por mais simples que seja, sintam-se bem-vindos. Um grande abraço a todos. Não se esquece de deixar o seu like, comentar o conteúdo que você queira ver por aqui ou qualquer outra coisa. Sinta-se super à vontade. Compartilhe com seus amigos e não se esquece de ativar o sininho, que a gente sempre vai trazer novo conteúdo para vocês semanalmente. Um grande abraço a todos. Valeu!